Eu me lembro bem do dia em que perguntei se ela queria fazer algo. Me lembro do dia em que perguntei se ela queria ser minha namorada. Quando fui me deitar, a última coisa que pensei antes de adormecer, ainda com o coração apaixonado, foi: como isso vai terminar? Quando terminamos, eu me lembrei daquele dia. Lembrei daquele pensamento da noite. Terminamos mal. Houve muitas emoções envolvidas de ambas as partes. O tempo passou. Foram 6 meses de contato zero. Um dia, enquanto fazia uma limpeza, encontrei um moletom e uma mochila que eram dela. Estavam guardados no fundo de uma bolsa com roupas que eu não usava. Fiquei olhando para eles por um bom tempo. Ainda tinham o cheiro dela. 1000 coisas vieram à minha mente. Primeiro as boas, seguidas imediatamente pelas ruins. Já fazia muito tempo que eu não me irritava ao lembrar das coisas que eu aguentei. Senti muita raiva. Saí de casa sem nem saber o que ia fazer. Caminhei até a esquina, apertando a mochila e o moletom. Mais adiante, coloquei a peça dentro da mochila e a joguei no ombro. Parei num tranco porque algo parecia estranho. Tirei a mochila e passei a carregá-la pela alça, afastando-a de mim como se fosse um saco de lixo. Caminhei 12 ruas até um canal de esgoto a céu aberto, daqueles que correm ao lado de avenidas com trechos de terra batida. Aquela avenida nunca teve iluminação e já estava ficando tarde. Antes o canal nem tinha proteção e as pessoas caíam naquela imundície porque não se via nada. O canal era uma fenda aberta que cortava a terra. As paredes eram de concreto rachado, manchado de preto. Por ele corria um rio sujo, arrastando uma camada de espuma branca que ficava presa nas margens. Na superfície, boiavam garrafas plásticas, sacos de lixo, galhos secos e pneus que mal apareciam no lodo. A água era tão turva que a luz não penetrava nem 1 centímetro. O que ficava parado nas bordas se cobria de um mofo verde escuro que parecia veludo podre. Me apoiei na grade e senti um cheiro de ovo podre misturado com metal enferrujado. Aquele vapor morno parecia grudar na língua, como se eu estivesse provando aquilo. Deixou um gosto amargo, como se eu estivesse chupando uma pilha. Virei o rosto para não respirar aquilo diretamente, e foi então que vi uma pessoa olhando pela janela de um 2º andar. A casa dela dava para o canal. Me afastei dali e caminhei até um ponto onde não havia casas, para que ninguém me visse fazer o que eu ia fazer. Antes de jogar a mochila e o moletom, fiquei olhando para eles e lembrando de coisas. Lembrei de uma vez em que ela me emprestou a mochila para levar um par de sapatos e não molhá-los no caminho. Observei mais um pouco e então joguei tudo naquela podridão. A mochila caiu na água e por um momento pensei que não ia afundar. Eu não queria que ninguém a pegasse, queria que afundasse e apodrecesse ali. Talvez eu devesse ter colocado tijolos dentro. O tecido da mochila demorou um pouco, mas começou a absorver a água até que finalmente afundou. Lentamente, mas afundou. Fiquei ali até isso acontecer. O rio avançava devagar. Eu permaneci no mesmo lugar. No trecho onde a vizinha estava na janela, o volume já havia desaparecido completamente. A noite me alcançou à beira do canal. Eu já estava indo embora quando ouvi um barulho de água sendo agitada naquele rio cinza. Olhei na direção da corrente exatamente no momento em que a última luz do dia desapareceu e não vi nada. Mas aquilo se debatia, como se estivesse se afogando. Por um instante achei ter visto um rosto, mas ele estava coberto por fios pretos de algo apodrecido e por espuma que rapidamente envolveu aquela coisa desesperada. Seja lá o que fosse, pessoa ou animal, engoliu um gole daquela água. Aquilo tinha acabado de beber aquela água podre. O som foi tão claro que quase senti o gosto de esgoto na minha própria boca. Eu não podia simplesmente ignorar aquilo. Fosse um cachorro ou uma pessoa, eu precisava fazer alguma coisa. Precisava ajudar. Me jogar, talvez?
Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão. Olhei ao redor e vi um galho de árvore com uns 3 metros. Peguei. Era pesado, mas consegui levantá-lo e apoiá-lo na grade, estendendo-o em direção ao canal. Mas já era tarde. A pessoa, animal, ou o que quer que fosse que tinha surgido momentos antes, desapareceu nas profundezas do rio. Não fui embora imediatamente. Fiquei ali, mexendo a água com o galho, esperando que alguma mão o agarrasse. Imaginei estar ali, me debatendo, sem conseguir sair, engolindo aquela água. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Joguei o galho fora quando finalmente me convenci de que não havia mais nada a fazer. Voltei andando até a rua onde virei a esquina. Lá em cima, no segundo andar da mesma casa, a pessoa ainda estava na janela. Fumava um cigarro. Antes mesmo de terminá-lo, o jogou fora. O cigarro caiu a poucos passos de mim. A mulher fez o sinal da cruz, recuou e fechou a janela. Naquela esquina começava a iluminação pública. Eu ia caminhar as 12 ruas de volta para casa, mas vi o ônibus surgindo na próxima esquina. Corri para alcançá-lo. Estava meio vazio. Só tinha 5 ou 6 pessoas espalhadas pelos bancos. A última fileira estava livre, e era para lá que eu ia. Mas uma senhora, sentada no penúltimo banco, colocou a bolsa ao lado dela justamente quando eu passava, como se estivesse reservando o lugar para que eu não me sentasse ali. Depois levou a mão ao nariz e cobriu a boca. Eu costumo não prestar atenção nas pessoas ao meu redor, mas depois de perceber aquilo não consegui deixar de olhar para os outros. Todos me observavam. Até o motorista pelo retrovisor. Me olhavam como se soubessem o que eu tinha acabado de presenciar. Que uma pessoa ou um animal tinha se afogado naquele canal imundo diante de mim, e eu não tinha feito nada. Desci 2 ruas antes do meu ponto. Não aguentava mais aqueles olhares. Deu vontade de perguntar se eles teriam se jogado naquela água. Naquela noite não vi mais ninguém. Subi para o meu quarto e, em algum momento, adormeci. Durante a madrugada acordei várias vezes meio consciente, até abrir os olhos ainda preso naquele estado pesado do sono profundo. Uma coceira violenta percorria meu peito e meus braços. Mesmo sonhando, sentia minhas próprias unhas cravando na pele, mas não conseguia acordar completamente. Por horas só mudava de posição, esfregando o corpo contra os lençóis. Quando finalmente me levantei, sentia a coceira por todo o corpo. Era insuportável. Levantei tonto e fui direto ao banheiro. Ao acender a luz, o que vi no espelho me despertou de vez. Meu corpo inteiro estava coberto de manchas vermelhas, algumas sangrando de tanto coçar. Mas não era só isso. Aproximei os braços do rosto e meu estômago revirou. Eu cheirava mal. Muito mal. Um cheiro entre algo rançoso, lodo e amônia. Olhei para baixo e vi um volume escuro no chão do box. Minhas roupas estavam ali, amontoadas. Delas escorria um líquido em direção ao ralo. Me agachei para cheirar. Era o mesmo cheiro do canal. Naquela hora da madrugada, abri o chuveiro e fui me lavar. Voltei para o quarto com o coração batendo forte, tentando entender o que tinha acontecido. Então eu vi. Sobre a cadeira, ao lado da cama, estava o moletom e a mochila. Os 2. Encharcados. Ainda pingando no chão, formando uma poça que já quase alcançava os pés da cama. Parecia que tinham acabado de ser retirados do fundo do canal. Tudo indicava que eu tinha me arrependido e pulado para buscá-los, só que eu não lembrava de ter feito isso. Quase tive um ataque de pânico. Senti ele chegando. Respirei fundo. Coloquei tudo dentro de um saco de lixo preto, fechei bem com fita e guardei no fundo do armário. Já me mudei 2 vezes nos últimos 3 anos. Toda vez que me mudo, essa sacola é a primeira coisa que guardo na caixa de ferramentas. Nunca mais abri. Mas o peso mudou. Agora parece mais pesado.
É como se o conteúdo tivesse endurecido com o tempo. Algumas manchas na minha pele nunca desapareceram. Às vezes, a textura da pele fica escamosa e começa a se desprender em pedaços. O médico sempre diz a mesma coisa: que eu preciso me lavar bem com um sabonete antibacteriano e passar uma pomada cara e difícil de encontrar. As coisas continuam lá, na área de serviço. Eu continuo aqui. As feridas também. E tenho certeza de que nenhum de nós três vai a lugar nenhum. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Esta é a primeira vez que compartilho publicamente a minha história. Desde então, continuo aterrorizada com a possibilidade de que aquelas pessoas malditas e perturbadas me encontrem novamente para me machucar outra vez. Apesar de eu já não morar mais na Colômbia, justamente por causa daquele acontecimento que me fez fugir do meu próprio país, o medo nunca foi embora. O objetivo de compartilhar isso com vocês não é alimentar o morbo das pessoas, mas sim criar consciência, principalmente entre o público jovem, sobre o cuidado que devemos ter com quem confiamos. Hoje tenho 31 anos, mas tudo isso aconteceu em 2013, quando eu tinha 18. Não vou dizer meu nome real por motivos óbvios, então podem me chamar de Carla, para facilitar enquanto conto a minha história. Como eu disse, naquela época eu tinha 18 anos, estava prestes a entrar na universidade e era período de férias de verão. Uma noite, minhas melhores amigas e eu estávamos na casa de uma delas, fazendo uma pijamada, conversando e assistindo filmes. Uma das minhas amigas contou que estava saindo com um rapaz que conheceu por meio de um aplicativo de namoro muito famoso. Ela nos falava o quanto estava feliz. E, inclusive, naquela mesma noite, ele foi até a casa dela levando flores e chocolates. Eu nunca tinha tido um namorado. Na verdade, nunca conheci o que era afeto. Cresci apenas com minha mãe, que tinha problemas com álcool e nunca me demonstrou carinho. Ela mal conseguia pagar o material da escola e eu sempre senti que ela não me queria. Quando eu nasci, meu pai a abandonou e ela sempre dizia que a culpa tinha sido minha. Foi por esse motivo que, ao ver minha amiga tão feliz com o namorado daquele aplicativo, decidi criar uma conta também. Queria ver se encontrava algum rapaz que realmente valesse a pena. Passaram-se algumas semanas e eu conversei com vários garotos, mas acabava perdendo o interesse, pois eles só tinham outras intenções. Até que certa noite eu estava sozinha em casa, como de costume, já que minha mãe havia saído com as amigas para beber. Foi então que ouvi a notificação do meu celular. Fiquei muito animada, pois o rapaz era muito bonito. Então respondi imediatamente, na esperança de que ele fosse diferente dos outros. Ficamos trocando mensagens por horas e ele realmente parecia diferente. Ele me fazia sentir importante como nunca antes. Perguntava sobre meus gostos, meus interesses e minha vida. Para não prolongar demais, ele me conquistou. Era muito especial comigo e já estávamos conversando há semanas. Em uma ocasião, ele me fez algumas perguntas que achei um pouco estranhas, mas não vi aquilo como um sinal de alerta. Primeiro, perguntou se eu era batizada. Disse que ele e a família eram muito religiosos e que para os pais dele era muito importante que a namorada também fosse. Achei aquilo meio estranho, mas ao mencionar os pais entendi o motivo da pergunta e respondi que não. Minha mãe mal conseguia me sustentar, então nunca me batizou. Pensei que isso seria um problema para ele e que deixaria de falar comigo. Mas foi exatamente o contrário. Ele disse que os pais dele não precisavam saber disso. No dia seguinte, ele me fez outra pergunta, ainda mais estranha e desconfortável. Perguntou se eu era virgem. Eu questionei o motivo e ele respondeu de uma forma que, mais uma vez,
Fez com que eu continuasse confiando nele. Disse que ele também era e que só tinha curiosidade de saber se eu também era. Mais uma vez, caí na conversa e respondi que sim. Naquela mesma noite, ele me convidou para nos encontrarmos. Disse que os pais dele tinham uma casa de campo onde passavam todos os verões. Falou que sempre faziam refeições ao ar livre e aproveitavam a natureza e as belas paisagens. O lugar ficava a cerca de 2 horas da cidade. Seria a primeira vez que eu o veria pessoalmente. E embora já tivéssemos feito videochamadas e eu tivesse confirmado que ele era real, ainda assim eu sentia um certo medo. Mas naquela idade a gente não pensa muito e age por impulso. Então aceitei. Claro que contei às minhas melhores amigas que iria com ele até aquele lugar e passei todas as informações que eu tinha sobre ele, por precaução. Minha mãe não se importava se eu passasse dias fora de casa, mas ainda assim, disse a ela que passaria o fim de semana com uma amiga. Não queria falar sobre aquele rapaz, até porque sei que não faria diferença para ela. No dia combinado, marcamos de nos encontrar em um shopping perto da minha casa. Ele foi me buscar lá, pois eu queria vê-lo primeiro em um lugar público. Quando finalmente chegou, ele era ainda mais bonito do que nas fotos e nas videochamadas. Estava muito bem vestido, sorria o tempo todo e foi extremamente educado comigo. Fiquei completamente encantada com a forma como ele me tratava. Entrei no carro dele e seguimos viagem. Durante o trajeto, conversávamos tranquilamente. Ele era exatamente como nas mensagens e nas chamadas, o que me deixou mais tranquila. Até aquele momento. Lembro que chegamos à casa e era a única construção naquela área. Ao redor, havia apenas uma paisagem muito bonita. Por fora, a casa parecia um pouco descuidada, mas era enorme. Fiquei impressionada, pois nunca tinha visto um lugar assim. Minha mãe e eu sempre vivemos com muito pouco, então aquilo realmente me impactou. Quando chegamos, o sol já estava se pondo. Ele abriu a porta para mim e eu entrei. Os móveis eram muito antigos, assim como toda a decoração. Havia quadros bastante estranhos que, para ser sincera, me deram medo. Ele disse que os pais não demorariam a chegar, pois tinham ido a um lugar próximo comprar coisas para preparar a comida. Em seguida me ofereceu algo para beber. Eu disse que a água estava bom, mas ele insistiu para que eu provasse um vinho muito bom que eles tinham trazido de não sei onde. Acabei aceitando. Mal dei 2 goles naquele vinho e apaguei. Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei, tudo estava embaçado. Eu me sentia confusa, com uma dor de cabeça muito forte. Percebi que estava sentada em uma cadeira, com as mãos e os pés amarrados, em um lugar com pouquíssima luz. Naquele instante, senti um frio intenso percorrer todo o meu corpo, junto com um medo e uma incerteza que eu não consigo descrever. Também ouvi algo se movendo, como uma corrente muito pesada sendo arrastada e batendo no chão. Ao mesmo tempo, havia a voz de um homem gemendo, como se estivesse com dor. Quando finalmente consegui abrir bem os olhos e focar a visão, vi à minha frente, a poucos metros de distância, um homem completamente nu, preso pelos pés com correntes grossas. Ele estava de pé e gritava de forma estranha. Pelo pouco que consegui ver do rosto, parecia extremamente machucado. Não tinha os dentes de cima, era completamente careca e seu corpo era tão magro que parecia só pele e osso. Fiquei horrorizada. Comecei a chorar e gritar por ajuda, me debatendo com toda a força para tentar me soltar da cadeira. Mas era inútil. Aquele homem, ao me ver naquele estado, começou a rir. Parecia completamente fora de si. Ele ria de forma macabra e depois voltava a gritar. Era evidente que eu estava diante de alguém que já estava ali há muito tempo e talvez por isso tivesse enlouquecido. Não sei. A única coisa que eu queria era sair dali. Olhei ao redor e parecia que eu estava em uma espécie de calabouço. As paredes eram de pedra e o lugar tinha um cheiro de podre,
Era um odor simplesmente indescritível. Não sei quanto tempo passou. Quando estamos em uma situação assim, perdemos completamente a noção do tempo. Só sei que eu já estava exausta de tanto gritar e tentar, com todas as minhas forças, me soltar. O homem acorrentado já não fazia mais barulho. Estava apenas sentado, olhando para o nada. De repente ouvi passos de várias pessoas. Estavam se aproximando cada vez mais. Nesse momento, o homem acorrentado começou a gritar e chorar, cobrindo a cabeça. Foi aí que senti o verdadeiro terror. Era óbvio que se tratava de pessoas muito perigosas, e eu não fazia ideia em que tipo de gente eu tinha caído. Lembro que vários homens entraram naquele lugar. Nenhum deles mostrava o rosto, pois usavam capas e máscaras. Eu perguntava o que queriam de mim e onde estava o rapaz que eu havia conhecido naquele aplicativo. Por que estavam fazendo isso comigo? Ninguém me respondia. 2 deles me carregaram, ainda presa à cadeira, e me colocaram no centro. Depois todos começaram a formar um círculo ao meu redor. Então entrou outro homem. Parecia ser o líder, pois usava uma vestimenta diferente. Assim que entrou, todos se ajoelharam, encostando a cabeça no chão, como se o estivessem adorando. O homem carregava o corpo aberto de um porco e o colocou sobre as minhas pernas. Eu gritava, horrorizada, ao ver aquilo em cima de mim. Chorava e implorava para que não me fizessem mal. Mas ninguém se importava em me ouvir gritar. O líder começou a recitar algo que eu não conseguia entender. Enquanto isso, todos os outros gritavam uma única palavra que eu também não compreendia. O líder ficou o tempo todo na minha frente, falando aquelas coisas sinistras. Ele me obrigou a beber o sangue daquele porco, depois fez um corte no meu braço, e todos tinham que passar por mim e beber o sangue que escorria. Foi naquele momento que eu entendi. Eu estava nas mãos de uma seita e provavelmente não sairia dali. Na verdade, eu achava que aquela seria a minha última noite de vida. Depois disso, as poucas luzes que havia se apagaram. Começou a ventar, o que era estranho porque não havia nenhuma janela naquele lugar. Todos começaram a gritar aquela mesma palavra, desde o começo. O medo que comecei a sentir era tão grande que quase desmaiei, pois voltei a ouvir o eco de passos se aproximando por aquele corredor escuro. Mas dessa vez não pareciam passos de pessoas. Eram como os de um animal grande ou algo assim. O homem acorrentado começou a gritar de forma tão desesperadora que foi o pior som que já ouvi. Mesmo sem saber o que aconteceria comigo, comecei a rezar sem parar na minha mente. Era a única coisa que eu sentia que poderia me salvar. No centro daquele calabouço, dava para sentir a presença. Um ambiente tão macabro e tenso que palavras nunca seriam suficientes para descrever. De repente, ouvi um grito tão forte que meus ouvidos doeram. Era como um animal gemendo da forma mais horrível possível. E foi então que pela primeira vez ouvi alguém falar em espanhol. Parecia que as coisas não tinham saído como eles queriam. E aquela coisa estava furiosa. De repente, tudo ficou em silêncio. As luzes se acenderam de novo, mas havia 3 homens caídos no chão. Eles estavam sangrando, mas por causa das capas que usavam, não dava para ver de onde vinha o sangue. Tiraram as roupas deles e foi então que vi. Seus estômagos tinham um rasgo enorme. Era tão profundo que dava para ver os órgãos, como a gordura da barriga. Foi aí que eu desmaiei. Só voltei a mim algum tempo depois. Acordei ouvindo o líder gritando com um dos homens, perguntando se ele não tinha se certificado de que eu realmente era virgem. E então eu entendi. Ele estava falando com a pessoa daquele aplicativo. E de fato, eu tinha mentido. Eu não era virgem. Foi por isso que o ritual não saiu como eles queriam. E por isso aquela coisa tirou a vida de 3 deles. Quando o líder viu que eu estava acordando, me deu vários tapas na cara para que eu reagisse. Então perguntou mais uma vez se eu era virgem.
pela primeira vez, senti coragem e comecei a rir dele. Disse que não era. Mas a minha coragem desapareceu no mesmo instante quando vi que ele tirou um machado das costas, pronto para me matar. Foi então que não sei de onde surgiu, mas disse que poderia ajudá-los, atraindo mulheres virgens. Vi que o homem olhou novamente para aquele que supostamente era do aplicativo. Eles começaram a conversar entre si, afastados de mim. Pareciam discutir o que fariam comigo. Enquanto isso, eu estava extremamente nervosa. Sabia que estavam decidindo o meu destino. Então apenas o líder se aproximou de mim. Disse que fariam um teste para ver do que eu era capaz, pois no grupo não havia nenhuma mulher. Porém, antes disso, eu teria que passar pela iniciação. Tornar-me membro da seita e estar disposta a muitas coisas. Se eu não aceitasse aquela noite, seria o fim da minha vida. Não tive escolha. Aceitei. A única coisa que eu queria era ganhar tempo. Conquistar a confiança deles para poder escapar. Mas eu sabia que isso levaria tempo. Eu não sabia se era dia ou noite. Naquele lugar estava sempre escuro. Eu não tinha noção do tempo. Não sabia as horas, muito menos quanto tempo já estava ali. Para mim parecia uma eternidade. Eu sabia que ao notarem minha ausência, minhas amigas começariam a me procurar em alguns dias. Da minha mãe, eu não tinha esperança de que sequer notasse que eu tinha sumido. Mas felizmente minhas amigas sim. Ainda assim, eu sabia que era quase impossível que encontrassem o lugar para onde aquele homem me levou. Mesmo tendo a foto dele, era óbvio que usava um nome falso, assim como todas as informações. Seria muito difícil localizá-lo. Eu sabia que se quisesse sair dali, teria que ser por conta própria. Com inteligência, mas acima de tudo, coragem. Mantendo a minha fé. O dia da minha iniciação foi a coisa mais perturbadora que já vivi. Primeiro, me deram uma roupa igual a deles. Me colocaram novamente no centro, mas dessa vez sem amarras. Vi como os de nível mais baixo faziam cortes no homem acorrentado e colocavam o sangue dele em um copo. O homem gritava de forma horrível. Nunca consegui me acostumar com aqueles gritos. Depois fiquei sabendo que ele era um homem que havia matado a própria família. Ou seja, alguém que havia cometido o pior dos pecados. Por isso, eles o mantinham preso antes que a polícia o encontrasse. Precisavam do sangue dele para os rituais. Ele ficaria ali até morrer, e o sangue não era a única coisa naquele copo. Também havia restos de carne humana que depois foram triturados, e eu tinha que ingerir tudo aquilo. Não sei de onde tirei coragem para beber aquilo. Talvez tenha sido a minha vontade de continuar viva. Não sei. Mas eu fiz. E só de lembrar, me dá náusea. Depois disso começaram novamente a falar em outro idioma. O líder tinha um livro muito grande nas mãos. Parecia uma Bíblia, mas não era de Deus. Depois que passei a fazer parte da seita, o homem que tinha sido meu encontro me obrigou a mandar mensagens para minhas amigas e para minha mãe. Mensagens de voz dizendo que eu estava bem e que tinha viajado de férias. Tudo isso para que não se preocupassem comigo. Naquele momento, minhas esperanças de que me procurassem acabaram. Ele também me ensinou a atrair mulheres jovens que também gostassem de mulheres, para que aquilo funcionasse. Para que eu pudesse trazê-las e que caíssem da mesma forma que eu caí. Claro, sempre que eu usava aquele aplicativo, era vigiada por 2 membros de nível mais alto. Eu não podia pedir ajuda, nem fazer nada além de cumprir o meu papel. Enquanto estive ali, vi todo tipo de coisa horrível que eles faziam. Desde mutilar animais para rituais até fazer o mesmo com pessoas. Nunca vi o demônio em si, mas eu podia ouvi-lo e senti-lo em alguns desses rituais. Aquilo era aterrorizante. Uma energia extremamente negativa. Sensações que te levavam a querer acabar com a própria vida. Sons de animais gritando,
Objetos se movendo sozinhos e uma infinidade de coisas horríveis aconteciam naquele lugar. Quando finalmente uma jovem respondeu às mensagens no aplicativo, tiraram o celular de mim. E foram eles que começaram a conversar com ela usando o meu perfil. Sabiam muito bem como manipulá-la, assim como fizeram comigo. Antes que me julguem, é claro que minha intenção nunca foi fazer outra garota passar pelo que eu passei. Meu plano era outro. No momento do encontro, eu tentaria fazer algo para escapar. E, claro, alertar a garota para que também fugisse. Depois de tanto tempo presa ali sofrendo da pior forma, eu entendi a presença do demônio e todo esse tipo de energias negativas. Finalmente chegou o dia do encontro com a garota. Nessa altura eu já tinha conquistado a confiança do líder, mas claro, eu iria acompanhada por 2 membros da seita para me vigiarem. Lembro que o encontro seria em um restaurante de comida chinesa da minha cidade, pois a garota não aceitou se encontrar comigo em um lugar isolado, segundo eles, e tiveram que aceitar as condições dela. Naquele dia, pela primeira vez, voltei a ver a luz do dia depois de tanto tempo. Eu queria chorar de felicidade, mas precisava me conter, porque caso contrário, aqueles homens desconfiariam de mim. Eles me deram todas as instruções e me ameaçaram, dizendo que se eu tentasse fugir ou alertar a garota, outros membros iriam atrás da minha mãe. Isso foi algo que eu não esperava, pois eu tinha certeza de que havia conquistado a confiança do líder. Mas com gente assim, isso simplesmente não existe. Eu tinha apenas segundos para pensar no que fazer. Ao entrar no restaurante, um deles ficaria me observando perto da porta principal e o outro estaria na porta dos fundos, caso eu tentasse escapar por lá. Ou seja, como podem imaginar, eu estava completamente encurralada. Entrei no lugar e vi a garota sentada, me esperando. Eu estava extremamente nervosa, com medo de que tudo desse errado, mas ainda havia um pouco de esperança dentro de mim e foi isso que me fez seguir com o meu plano. Cumprimentei a garota e ela estava sorridente. Ela começou a me perguntar como eu estava e seguimos com uma conversa normal, como 2 pessoas que estão se conhecendo. Então, em um momento, eu disse a ela, ainda sorrindo: "Por favor, não pare de sorrir. Continue agindo como se tudo estivesse normal, mas preciso te dizer algo. Estamos em perigo." Ela não tirou o sorriso do rosto, mas dava para perceber a preocupação e o medo em sua expressão. Então eu continuei: "Por favor, nossas vidas dependem disso. Pegue seu celular e mande uma mensagem para algum familiar, pedindo para chamar a polícia e vir até aqui." Depois pedi que ela mandasse mensagem para uma das minhas amigas, dizendo para ir buscar a minha mãe e levá-la para a casa dela. E a garota fez exatamente isso. Enquanto isso, continuamos fingindo que ríamos e conversávamos. Ela se saiu muito bem, especialmente para alguém tão jovem. Lidou com a situação de forma incrível, e graças a ela, hoje estou aqui contando tudo isso. 3 viaturas chegaram ao local. Eu ainda consegui ver o membro da seita que me vigiava do lado de dentro, mas ele fugiu imediatamente. Claro que contei tudo aos policiais. A pobre garota, ao ouvir toda a história, saiu correndo do local. É triste, mas a polícia não fez nada contra aquela seita. Depois de tudo o que eu contei, depois de verem os ferimentos no meu corpo, a única coisa que me disseram foi que não podiam fazer nada contra aquelas pessoas. Disseram que aquela não era a única seita existente em várias regiões e que infelizmente não tinham capacidade para combatê-las. Também me aconselharam a sair do país com meus familiares, se fosse possível, pois se eu ficasse ali era certo que viriam atrás de mim. Simples assim, lavaram as mãos e não fizeram nada a respeito. Um dos policiais me levou até a casa da minha melhor amiga, onde minha mãe também estava. E pela primeira vez, minha mãe correu para me abraçar, dizendo que me amava. Vocês não fazem ideia do alívio que eu senti. O pai da minha melhor amiga tinha alguns contatos, e assim consegui asilo. Desde aquele ano,
Eu e minha mãe viemos para cá e nunca mais voltei à Colômbia. Mas a maldade continuou me perseguindo. Mesmo já vivendo neste novo país, comecei a passar por todo tipo de situação estranha. Via seres esquisitos à noite no meu quarto, ouvia barulhos quando minha mãe não estava no apartamento e chegava a acordar de manhã com hematomas e arranhões pelo corpo. Um dia eu estava em um supermercado quando uma mulher se aproximou de mim, com expressão preocupada. Ela disse que havia algo muito ruim me rondando e que eu precisava fazer algo urgentemente ou poderia acabar em tragédia. Ela disse que trabalhava com curas e que, se eu quisesse, poderia me ajudar. Desesperada, eu aceitei. Levou tempo para nos livrarmos do mal que me perseguia. Aqueles demônios não me deixavam em paz, mas com a ajuda daquela senhora, e principalmente de Deus, consegui me libertar de tudo isso. Até hoje, nunca mais me aconteceu nada parecido. Ainda carrego cicatrizes que nunca vão desaparecer, e após muitos anos de terapia, fui pouco a pouco seguindo em frente. Hoje tenho um bebê de poucos meses e consegui reconstruir minha vida. Porém, ainda vivo com o medo de que algum dia, algum deles venha atrás de mim ou da minha família. Durante muito tempo não contei o que aconteceu com a minha família e comigo, porque é algo de que quase nunca falamos com outras pessoas. Esta é a primeira vez que escrevo sobre isso para alguém de fora da minha família, e estou fazendo isso de dentro de um ônibus. Para que você entenda bem o que me aconteceu há alguns anos, preciso voltar muito no tempo. Meu avô se chamava Samuel. Quando ele tinha cerca de 15 anos, vivia em uma pequena comunidade e visitava minha avó escondido durante a noite, porque naquela época os pais dela não aprovavam o relacionamento. Ele sempre contava que em uma dessas noites, enquanto caminhava perto do matadouro do povoado, ouviu alguém chamá-lo no meio da escuridão. A voz vinha do ponto mais escuro da noite. Depois dessas palavras, ele ouviu uma risada que, segundo ele, ainda fazia sua pele arrepiar só de lembrar. Meu avô meteu o pé na mesma hora. No meio da fuga, tropeçou em algo no caminho e caiu no chão. Quando levantou o olhar, viu uma coisa parada à sua frente. Ele dizia que era um animal com mais de 2 metros de altura. A pele era escura, quase preta, com pouquíssimos pelos. O que ele mais lembrava eram as pernas, já que terminavam em cascos, como os de um porco. No rosto, havia chifres e uma boca cheia de dentes que batiam uns contra os outros, produzindo um som muito estranho. Meu avô perdeu a consciência de tanto medo, do impacto do que tinha visto. A próxima coisa de que ele se lembrava era de acordar na casa da minha avó. O irmão dela o havia encontrado caído no caminho, voltando de um baile, e o levou até lá para ajudá-lo. Meu avô demorou muitos anos para contar o que tinha visto naquela noite. Os anos passaram, meus avós se casaram e tiveram 7 filhos. Eles compraram uma casa pequena onde todos os meus tios cresceram. Mas foi nessa casa que coisas estranhas começaram a acontecer. Aparições, ruídos durante a noite, sombras que se moviam pelos corredores. Minha família diz que, com o tempo, acabaram se acostumando a viver assim. Uma das minhas tias, por exemplo, estava varrendo o quintal quando sentiu um vento muito forte que levantou todas as folhas que ela estava juntando. A partir desse dia, por algum motivo, ela começou a sofrer crises de epilepsia que ninguém conseguiu explicar. Com o passar dos anos, 2 dos meus tios morreram de formas trágicas. Um se afogou e o outro adoeceu com algo que o levou em questão de uma semana. Naquela época, havia um homem próximo da família que dizia ter o dom de ver outros planos. Quando ele foi ao velório de um dos meus tios, pediu para falar a sós com meu avô. Disse que algo o havia seguido desde aquela noite no matadouro. Que aquilo estava grudado nele
e que o viu no momento em que entrou na casa pela primeira vez. Algum tempo depois tentaram fazer um ritual para remover aquilo. Mas, segundo meu avô, nunca conseguiram concluir o processo, por um motivo ou outro. Muito tempo depois, eu nasci. Quando eu era pequena, meus pais viveram por um tempo onde morava minha avó paterna. Minha mãe sempre conta que minha avó dizia que eu tinha um dom e que eu iria dar continuidade àquilo. Quando eu tinha cerca de 2 anos, conversava muito com alguém que eu chamava de o velhinho. Todos, exceto minha avó, achavam que era apenas um amigo imaginário, como acontece com muitas crianças. Mas um dia minha avó confirmou suas suspeitas. Ela estava deitada cuidando de mim quando ouviu um barulho no altar que havia na casa. Ao se levantar para verificar, viu algo que, segundo ela, parecia um velho encurvado, e eu estava entre as pernas dele. Ela dizia que as mãos daquele velho eram como raízes. Quando começou a rezar em voz alta e correu até mim, aquilo saiu correndo. Ela disse que foi como se tivesse simplesmente desaparecido no cômodo para onde entrou, deixando apenas um cheiro muito forte e podre. Minha mãe ficou muito assustada com o que minha avó contou e decidiu se afastar daquela parte da família. Os anos passaram e tudo parecia ter ficado no passado. Até que, quando eu tinha cerca de 18 anos, me mudei para Minas. Trabalhava em uma cafeteria enquanto estudava o ensino médio. Um dia, uma senhora que eu nunca tinha visto apareceu no café e do nada me disse: "Você carrega um morto com você há muito tempo." Sem que eu perguntasse nada, ela disse que alguém havia me oferecido algo para que eu pudesse ver coisas que outras pessoas não veem. Ela me deu um cartão e disse que se eu não acreditasse no que ela dizia, naquela mesma noite eu passaria a acreditar. Eu juro que pensei que ela era louca. O que vocês pensariam? Mas naquela mesma noite algo aconteceu. Eu morava com 2 primas. Uma delas estava em casa comigo. Eu estava no meu quarto fazendo um trabalho quando minha prima apareceu na porta e perguntou se eu queria café ou chá. Respondi: "Que café?" De repente ouvimos barulhos na cozinha, como se alguém estivesse mexendo nas gavetas. Fomos verificar. Tudo estava no lugar. Panelas, gavetas, tudo absolutamente normal. Voltamos para o quarto sem entender o que tinha acontecido. Apagamos a luz e então: "Você quer café ou chá?" Ouvimos uma voz atrás de nós. Saímos correndo do quarto. Naquela noite ficamos encolhidas na sala. Os barulhos continuaram pela casa inteira, em diferentes cômodos durante toda a madrugada, mas pelo menos não ouvimos aquela voz de novo. No dia seguinte, lembrei do cartão que a senhora havia me dado e decidi ligar para ela. Ela pediu que eu fosse até a casa dela. Fui com minha prima. Quando chegamos, ela nos mandou entrar. Havia outra pessoa com ela. Um homem que só de olhar já me causava um grande desconforto. Ela me fez sentar e começou um ritual. Acenderam ervas e rezaram em um idioma indígena. No meio de tudo aquilo, senti um cheiro horrível de algo morto e ouvi um sussurro atrás de mim. Foi um sussurro que ela parecia não ter ouvido. Olá de novo. Depois de um tempo, a mulher disse que tudo havia terminado, que eu carregava um morto desde criança e que minha avó o havia invocado. Em seguida, cobrou pelo serviço. Eu pensei que tudo tinha acabado ali, mas foi o contrário. As coisas começaram a piorar. Barulhos na casa. Portas que se fechavam sozinhas, com força, sem motivo. Dezenas de moscas que apareciam do nada. Até que uma noite aconteceu algo ainda pior. Eu estava em uma videochamada com meu namorado. Estávamos falando sobre uma viagem que queríamos fazer quando, de repente, ele riu de forma nervosa e disse: "Manda um oi para sua prima." Respondi que eu estava sozinha em casa, mas ele insistiu. Disse que já fazia um tempo que via alguém passando atrás de mim e que essa pessoa tinha acabado de aparecer na porta, como se estivesse tentando ouvir a conversa.
Senti meu corpo inteiro começar a tremer. Desci as escadas para sair da casa. Enquanto fazia isso, senti algo tocar meu ombro. Caminhei rápido até a sala. Antes de acender a luz do corredor, vi algo na escuridão. Um homem sentado na cabeceira da mesa de jantar. Ele estava com as mãos juntas, como se estivesse rezando, mas não levantava a cabeça. Passaram alguns segundos, 3 ou 4 no máximo. Então ele se levantou. Nesse momento, zarpei para a porta. Não fiquei para ver o que ele faria. Saí para o pequeno jardim que ficava na frente da casa. Sentei ali, em frente ao apartamento de um vizinho, chorando, enquanto esperava o táxi que pedi pelo celular. De lá, antes de ir embora, vi as luzes da minha casa se acenderem e sombras se movendo atrás das cortinas, como se houvesse várias pessoas lá dentro. Estou escrevendo minha história hoje porque já não sei o que fazer. Porque espero que alguém da comunidade aqui possa me ajudar. Enquanto escrevo isso no ônibus, sinto como se alguém estivesse respirando atrás do meu assento.